Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal de podcast Foco no Agronegócio. Meu nome é Bruno Fonseca, eu sou analista sênior de pesquisa setorial do Rabobank Brasil para insumos. Para você que está ouvindo o episódio também está disponível em vídeo. O episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o mercado de fertilizantes e, mais especial, sobre o Affordability Index do Rabobank, que é um índice que mede o poder de compra do produtor rural aqui no Brasil. Esse índice ele era calculado para o global, quando a gente comparava o poder de compra das principais commodities no mundo inteiro. Mas o Rabobank Brasil desenvolveu esse índice também para as principais regiões produtoras aqui dentro do país. Mas o que é o Affordability Index? O Affordability Index ele é um índice de poder de compra que ele vai medir o quanto que esse poder de compra do produtor ele está melhor ou pior em relação a um ano de referência, que aqui no caso vai ser 2010. Ele compara uma cesta de commodities contra uma cesta de fertilizantes e vai expressar isso num número negativo ou positivo, sendo positivo melhor para o produtor rural e negativo ruim para o produtor. Ele vai de -1 a 1. E como esse índice está agora no final de junho de 2026? A gente vê que o índice agora no final de junho de 2026 ele teve uma melhora em relação a maio, muito por conta da queda de alguns fertilizantes, como principalmente a ureia. A ureia que a gente viu tendo uma melhora bastante expressiva aí nas últimas semanas. Quando a gente pega o poder de compra do NPK como um todo, a gente vê que o índice ele termina junho -0,11, tá? Uma melhora em relação ao mês de maio, que ele estava em -0,13. Essa melhora, como eu estava comentando, ele vem principalmente por conta da melhora da ureia, do preço da ureia. A ureia, ela chegou a bater $815 por tonelada ali em meados de abril por conta dos conflitos do Oriente Médio e desde então ela vem caindo e chegou agora no final de junho perto dos $425 por tonelada. O valor de preço ele é o menor que a gente tem desde o final de janeiro, quando também estava ali por volta dos $425 por tonelada. E o que isso traduz no índice de poder de compra, no Affordability Index? O índice ele terminou o mês de maio em -0,11 e agora, junho, ele termina positivo 0,09. É uma melhora bastante considerável no índice. Mas quando a gente pega a evolução do ano, a gente começou o ano em janeiro com 0,22 positivo e desde então ele caiu bastante, chegando a bater -0,25 no final de abril e agora no final de junho a gente vê essa melhora com o índice voltando para o terreno positivo. Isso é bastante benéfico para o produtor rural quando a gente pensa no milho safrinha que vai ser plantado ali a partir de janeiro do próximo ano. Então, quando a gente compara o movimento de preços agora do final do ano de 2026 com o conflito do Oriente Médio contra o que a gente observou em 2022 no conflito da Rússia e da Ucrânia, esse movimento de preços da ureia é bastante similar ao que a gente observou lá atrás, levando as mesmas 15 semanas desde o início dos dois conflitos até o preço atingir o ponto máximo e retornar ao ponto inicial. Qual que é a tendência para esse índice do Affordability Index, principalmente do nitrogênio? A gente enxerga que esse índice deve tender a continuar melhorando o poder de compra para o produtor e isso vai ser bastante benéfico, como eu já comentei, para a safrinha de 2027. Mudando agora de insumo, de fertilizante, falando um pouco agora do fósforo. O preço do fósforo ele segue perto dos $900 por tonelada no porto desde meados de abril e isso está fazendo com que o poder de compra do produtor rural, pensando no fósforo, ele venha caindo. O índice ele começou janeiro aqui no Brasil em -0,09, o Affordability Index, e agora em junho ele apresentou um índice de -0,38. Então, ou seja, o poder de compra do produtor rural, pensando no fósforo, ele tem caído e a tendência é que ele continue bastante comprimido nos próximos meses também. E isso já vai impactar o uso do fertilizante agora na safra de soja e provavelmente também em outras culturas e também pensando no milho safrinha, café, cana e de laranja, outras culturas que devem ser bastante impactadas por conta desse menor poder de compra. Quando a gente olha isso, o que isso vai se refletir no consumo de fertilizantes aqui no Brasil? A estimativa inicial do Rabobank depois do início dos conflitos já era para uma entrega perto de 47 milhões de toneladas e a nossa nova revisão aponta para uma entrega perto dos 45 milhões de toneladas de fertilizante, o que é um número muito mais próximo do que foi observado em 2024. Quando a gente teve 45,6 milhões de entrega de fertilizante. Isso mantém ali num patamar de uma leve redução no consumo de fertilizantes para o ano. A gente tem que acompanhar como essa entrega vai se desenrolar ao longo do restante do ano para ter uma medida mais certa de como vai ser a entrega. Mas, de forma geral,
O que a gente entende aqui para o Brasil em 2026 é que essa alta nos preços dos fertilizantes, somada a toda a parte de situação financeira dos produtores, deve trazer uma redução de entrega e de consumo de fertilizantes agora no ano de 2026. O índice de poder de compra do Affordability Index a gente vai continuar divulgando nas nossas redes sociais de forma mais frequente a partir de agora, e esse índice ele vai ser acompanhado por nós aqui para trazer para vocês atualizações mais frequentes sobre ele. Queria agradecer a todo mundo que está ouvindo e assistindo o episódio. Um abraço e até a próxima oportunidade.